E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém? Os irmãos podem tomar assento. O capítulo 26, versículo 1, começa dizendo sobre alguns discursos que Jesus havia feito. E aconteceu que Jesus, concluindo esses discursos, disse aos seus discípulos. Que discursos que foram esses? Os discursos que começam no capítulo 24 e vai até o capítulo 25. Um longo discurso originado através de uma pergunta que os discípulos, ao saírem do templo, falaram para Jesus sobre a beleza do templo. O templo belo. Quem é que não gosta de ver uma construção bela? Principalmente uma construção que é construída em nome de Deus, para glorificar a Deus. Então eles olharam tudo aquilo, muito magnífico, e falaram para Cristo: olha, está vendo como é belo esse templo? E aí Jesus então inicia, dentro dessa observação, um longo discurso, que é um discurso escatológico, um discurso que falava sobre as coisas do futuro, coisas que iriam acontecer dali a algum tempo, ou anos, ou séculos, ou milênios, coisas que vai acontecer antes do milênio, depois do milênio, antes da volta de Cristo, depois da volta de Cristo, ou seja, algo que entra num tempo que está um pouco nebuloso na nossa cabeça. Mas Jesus fez esse discurso longo, falando do futuro, mas agora aqui ele volta para o presente. Existe o futuro? Existe. Precisamos saber algo do futuro? Sim, Jesus Cristo ensinou algo do futuro. Mas, nesse momento, Jesus então sai do futuro e volta para o presente. Volta para o agora, volta para aquele momento. E esse momento, Jesus, falando de um presente, ele diz assim: olha, vocês sabem de uma data importante? Daqui a 2 dias é uma data importante. Dentro da nossa cultura, nós não guardamos datas. O camarada tem um feriado aí, ele pergunta: mas que feriado que é hoje mesmo, hein? Ele está guardando o 7 de setembro e nem sabe o que é o feriado de 7 de setembro. De repente, os discípulos aqui, naquela mentalidade de futuro, de repente eles esqueceram de um futuro bem próximo, que era dali 2 dias, que era a Páscoa.
que estava dentro já de um ritual, dentro de uma cultura ritualística, que era a Páscoa. Vocês sabem que daqui a 2 dias é a Páscoa. Interessante que Jesus, agora no presente, ele fala de um futuro dali a 2 dias, que eles sabem, mas que tem que ser remetido ao passado. Um presente que remete ao passado e agora precisa de relembrar o passado. Para o judeu, para esse povo dessa cultura dessa época, era apenas citar. Eles conheciam de cor e salteado a história da Páscoa. Mas para nós precisamos ir lá no Velho Testamento e estudar um pouquinho a respeito desse passado. Que dentro desse texto era dali a 2 dias, mas precisava relembrar o passado. E lá na Páscoa, o que é o ritual da Páscoa? A Páscoa foi um acontecimento que foi dado para Moisés por ocasião da 10ª praga contra o Egito, contra os egípcios. E essa praga seria, agora a 10ª praga, seria a mortandade de todo primogênito. Todo primogênito na terra do Egito haveria de ser executado. Iria ser executada uma pena de morte sobre todo primogênito, tanto de homens como de animais. E o interessante é que, quando foi anunciado isso a Moisés, foi anunciado a Moisés da seguinte maneira: olha, em tal tempo, em tal noite, eu passarei na terra do Egito. E quem que morava na terra do Egito? O povo de Israel. Então, a sentença não é somente para o egípcio. A sentença é para todo morador da terra do Egito. A terra do Egito, ele representa o mundo inteiro. Em certo sentido, representa o mundo inteiro. E estava sendo decretado, então, uma passagem de um anjo que traria um juízo terrível sobre os moradores da terra do Egito, e o povo de Israel era morador da terra do Egito. Então, o significado da palavra Páscoa significa passagem. Eu vou passar. De maneira técnica, significa o seguinte: olha, eu vou passar neste lugar. Para quê? Para trazer um juízo sobre todo o primogênito, tanto de homens como de animais. Eu vou passar nessa noite na terra do Egito. E aí, o que Deus fala para Moisés? Moisés, eu preparei uma saída para vocês. Eu tenho uma saída para o meu povo de Israel, que mora na terra do Egito. Não merece, o que eles merecem também é sofrer o mesmo castigo, mas eu preparei um livramento para o meu povo que mora na terra do Egito. E o que era isso? Isso daí era, então agora veio-se um ritual, aonde cada israelita pegou para si um cordeiro. Não qualquer um, tinha todo um ritual para esse cordeiro, tinha uma seleção para esse cordeiro. Pega um cordeiro, não o pior, mas o melhor, traz o melhor dentro de uma regra, e fica com esse cordeiro dentro de casa durante uns 4 dias, significando assim: olha, você tem que ter uma aproximação com esse cordeiro, você tem que ter uma comunhão com esse cordeiro, você tem que ter uma intimidade com esse cordeiro. Aí depois, no determinado dia, você sacrifica esse cordeiro e pega o sangue desse cordeiro e aplica nas portas, nas vergas da porta da tua casa. E tem uma coisa: não saia de dentro da tua casa. Nessa noite que vocês fizerem esse ritual, vocês vão fazer o ritual, tem todo um ritual, vocês têm que comer com erva amargosa, tem todo um procedimento, não é de qualquer maneira. Também não pode deixar nada para o outro dia, também tem que ser, não pode ser cozido, tem que ser assado no fogo, tem todo um procedimento dado por Deus. E não saia de dentro de casa. Nessa noite vocês não saiam de dentro de casa, não arreda pé de dentro de casa, enquanto não for dada a ordem para sair de dentro de casa. E aí então, houve então o livramento. Sabe o que significa esse cordeiro dentro da casa do israelita?
Nisso daí está embutido a doutrina que os teólogos chamam de doutrina da substituição. Ou seja, o cordeiro morreu no lugar do primogênito da casa. Presta bem atenção. Doutrina da substituição. A salvação que Deus dá não é a anulação do juízo. Deus não anula o juízo. Ele apenas transfere o juízo. Ele não cancela a pena de morte. Ele transfere a pena de morte para quem? Para o cordeiro. E aí ele diz lá, olha, eu vou passar nessa noite na terra do Egito, e eu vendo sangue na umbral das portas, eu passarei por cima. Ou seja, não entrarei nessa casa. Por que ele não entra na casa? Porque na casa já houve uma antecipação ao juízo. Uma vez que Moisés então descobriu que o segredo era executar o juízo, então ele vai lá e executa o juízo. Executa o juízo em quem? Não no primogênito, mas no cordeiro. Quando o anjo passa na terra do Egito e já vê dentro da casa que alguém já morreu, opa, aqui eu não preciso entrar porque aqui já morreu alguém. É a doutrina da substituição. Deus não anula o juízo, Deus executa o juízo no cordeiro. E Jesus não precisou explicar nada disso, porque ele estava falando com um povo que sabia isso de cor e salteado. Não é igual a nossa cultura que precisamos explicar. Eles já sabiam. Então Jesus não explica nada disso, Jesus apenas relembra. Você tem que relembrar. Por que se prega todo dia a mesma coisa? É porque eu e você esquece. Por que toda noite a gente prega a mesma coisa? É porque eu e você temos uma grande tendência de esquecimento. Nós esquecemos. Aí precisamos ser relembrados. Vocês estão lembrados que daqui 2 dias é a Páscoa? Aí ele diz assim, olha, daqui 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será. Mas peraí. Aqui agora tem uma reinterpretação da Páscoa. Cristo agora reinterpreta a Páscoa. Lá era um cordeiro, aqui quem vai ser sacrificado é o Filho do Homem. Lá era apenas a tabuada, era apenas a cartilha, era apenas um ritual para ensinar a cartilha. Agora, aquilo que os teólogos chamam, né? Lá era o tipo, aqui agora é o antitipo. O cordeiro era o tipo, o antitipo é o Filho do Homem. Agora você tem que parar um pouquinho e prestar atenção nesse título, Filho do Homem. Que isso daqui é um título. Isso não é um nome, é um título que Jesus Cristo aplicava-se a si mesmo. O interessante é que a Bíblia, ela apresenta as coisas como fato, e não procura provar nada, ela te apresenta um negócio como fato. Você, o mundo faz o juízo que quiser fazer, o fato é apresentado. Se a pessoa aceita ou rejeita, problema de cada pessoa, mas Deus apresenta as coisas como um fato. É dado aqui um título, e esse título é um título que leva para algo grandioso. Filho do Homem. Sabe o que isso aponta? Aponta para a humanidade perfeita de Cristo. Cristo é o homem perfeito que vai realizar a obra perfeita de Deus. O princípio da criação de Deus é que Deus quer usar o homem. Deus tem um plano com o homem. Deus não foi pego de surpresa no seu plano. Deus não errou no seu plano. Deus continua com o seu plano. O plano de Deus com o homem continua em pé. E agora então entra na história da humanidade de maneira visível esse plano visível agora, que na eternidade passada foi apresentado, mas agora nos final dos tempos foi apresentado para a igreja agora, de maneira visível. Jesus Cristo, Filho do Homem.
que tem uma humanidade perfeita, que representa o homem diante de Deus, que é representante do homem diante de Deus, que agora na realidade, aquilo que tudo que era figura lá no Velho Testamento, agora se torna verdade. Agora ele é o sumo sacerdote, agora ele é sacerdote, agora ele pode exercer a obra sacerdotal em favor do homem. Por quê? Porque ele é o filho do homem, que vai ser o quê? Crucificado. O interessante é que quando você estuda o Velho Testamento, principalmente a construção do tabernáculo, lá na construção do tabernáculo, foi dito para Moisés: olha, Moisés, faça tudo conforme se te mostrou no monte. Você não pode mudar um prego. Até os pregos tinham o lugar certo. Até o prego tinha o material ditado certo, tamanho certo, tudo corretamente. Os ganchos da cortina, tudo tinha um significado. E lá dentro da construção, lá, existia um material de madeira, que era madeira de acácia, que era usada para construir algumas coisas dentro do tabernáculo. Por exemplo, o varal da arca sagrada, que servia para carregar a arca sagrada, era feita dessa madeira. A madeira usada no tabernáculo que Deus mandou era a madeira de acácia. E madeira na Bíblia, muitas das vezes, ela significa o homem, ela representa o homem, ela representa a humanidade. Árvores na Bíblia, muitas das vezes, vai ser interpretado como homens. E a madeira de acácia, estudando as pesquisas dos teólogos, eles entenderam e compreenderam que essa madeira de acácia, ela tem uma propriedade peculiar. Ela não apodrece, ela não se corrompe. Ela dura muito tempo, é uma madeira de lei, e ela não apodrece. Então essa madeira aponta para a humanidade perfeita de Cristo, que não foi corrompida em nada. A humanidade de Cristo é uma humanidade perfeita, viveu os poucos anos que viveu, foi tentado em tudo, porém sem pecado, como está escrito em Hebreus. E o interessante é que lá, essa madeira, lá na construção do tabernáculo, ela deveria ser revestida em ouro. Por dentro era madeira, mas o revestimento era ouro. E ouro simboliza o quê? A glória de Deus. A humanidade de Cristo está revestida da glória de Deus na sua totalidade. Junta na mesma pessoa a divindade e a humanidade. As duas naturezas são perfeitas e agora pode salvar e remir o homem que se chega a ele. Os salvos são salvos com uma eterna salvação, porque nós temos alguém que é perfeito, tanto na divindade como na humanidade. Madeira de acácia revestida com ouro, humanidade de Cristo revestida com a glória de Deus. Está escrito que nele habitou corporalmente toda a divindade, na sua plenitude. E não lhe foi dado o Espírito por medida, mas foi-lhe derramado em abundância, e essa abundância transborda para toda a sua igreja. E Cristo agora então precisa lembrar eles. Não só lembrar agora, mas ensinar que dali a 2 dias vai se cumprir aquilo que o Velho Testamento estava ensinando como uma cartilha, passo a passo, e Jesus não vai tirar nenhum tio e nenhuma vírgula. Ele passará por tudo aquilo que está escrito no Velho Testamento. Ele não anula, ele não foge, ele não se acovarda, ele não corre, ele vai adiante. Ele vai em frente. E o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. É o Cordeiro de Deus, que agora é o sacrifício, que no Velho Testamento, nos rituais, o Cordeiro morria, nem sabia por que estava morrendo, não tinha se oferecido, era um bicho lá que não sabia de nada,
Mas agora Cristo é o Cordeiro de Deus, com toda a inteligência, com todo o poder, com toda a glória, mas também com toda a humildade, se submete à vontade do Pai para dar salvação para mim e para você, para dar salvação para a sua igreja. Ele suporta todas as coisas, ele suporta tudo e vai em frente. Mas enquanto Cristo fala isso, e ele está falando, e é dali a 2 dias, então dali a 2 dias tem que se cumprir o que ele está falando, e para se cumprir o que ele está falando, já tem gente em reunião para cumprir o que Cristo está falando. E quando se trata de cumprir coisa ruim, o povo é bom para cumprir coisa ruim, hein? O difícil é cumprir coisa boa, mas coisa ruim, o pessoal se apressa. Mas se apressa mesmo. E Jesus nem tinha acabado de falar, os camaradas já estavam reunidos. E era tudo gente boa, tudo gente de cargo, né? Todos tinham cargo. E o engraçado é que todos tinham cargo onde? Lá no templo, aonde Cristo saiu do templo e deu o discurso sobre o templo. Aonde Cristo tinha entrado no templo. A Bíblia não para falar se ele foi convidado ou não, mas eu acredito que ele nunca foi convidado. Nunca convidaram ele para pregar no templo. Eu acredito que não, é uma opinião minha. Mas ele pregou no templo, ele ensinou no templo, saiu do templo, pregou na frente do templo. E agora, os donos do templo, os bambambam do templo, estão reunidos para quê? Para matar Cristo, para crucificar Cristo. Está numa reunião. Pensou? Em vez de ser uma reunião para procurar trazer salvação, os donos da lei, os donos da religião, os bambambam da religião, estavam reunidos para matar o Cordeiro de Deus. E o nome do presidente do conselho aqui dá o nome do presidente do conselho, Caifás. Interessante que na nossa cultura, nós não temos o costume de saber o significado de nome. Então, pega o nome e coloca no filho lá, nem sabe o que o nome significa. Graças a Deus que colocaram um nome, que a turma tira sarro de mim, mas colocaram um nome bom em mim, né? Manuel. Mas não é porque sabiam o que significa esse nome, não. Tinha um irmão ali em São João Crimo, que uma vez ele falando no púlpito, ele falou assim: olha, eu comecei a ter curiosidade para saber o significado do meu nome, mas eu me arrependi muito, viu? Mas eu tive um grande arrependimento, porque eu fui ver o significado do meu nome, e o significado do meu nome significa filho do diabo. Mas a nossa cultura não tem costume de saber. Viu o nome lá na televisão, o artista falou o nome da TV lá, na novela, colocou o nome do meu filho. Nem procura saber o que significa o nome, é a nossa cultura, a gente não procura saber. Mas, no Velho Testamento, todo nome tem um significado. O nome do presidente do conselho aqui que ia matar Cristo, o Caifás, primeira coisa, eu fui pesquisar, o nome dele é de origem caldeu, ou seja, vem lá da Babilônia. Vocês sabem que o povo de Israel foi levado para a Babilônia em cativeiro, e lá eles pegaram os costumes, muitos costumes, e colocaram o nome nesse sujeito aqui quando nasceu de Caifás, que é um nome que vem lá da Babilônia, cujo significado é humilhação, baixeza, humilhação. E ele vai fazer jus ao nome. Ele vai se ter a baixeza de crucificar o Rei da Glória e humilhar o Rei da Glória. Que coisa terrível, né? O nome dele era uma profecia terrível, que vai se cumprir literalmente. Ele vai coordenar tudo ali para levar Cristo para a maior humilhação. Humilhação, baixeza. E o nome já veio lá do mundo. Isso, o que ensina isso para nós? Muitas das coisas a gente importa lá do mundo, e não devemos fazer isso. Se importaram sem você saber, ou se foi por ignorância, ou por um descuido,
Mas na hora que dá o estralo, muda a atitude. Você não pode importar as coisas do mundo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Folheando um pouco mais sobre esse negócio de nome, alguns dos israelitas foram levados em cativeiro para a Babilônia e chegaram lá, tiveram o nome trocado. Não podia proibir. Daniel e os 3 amigos de Daniel chegaram lá, foram levados para a presença do rei e tiveram o nome trocado. E o nome lá que eles tiveram, que eles receberam um novo nome lá, todos os nomes era um culto, um louvor aos ídolos da Babilônia. Mas eles nunca deixaram o nome entrar dentro deles. Eles não podiam proibir de ser chamado por aquele nome. O rei chamou ele por aquele nome. Todas as pessoas conheceram eles por aquele nome. Até na Bíblia foi registrado aquele nome. Mas eles não importaram o nome para dentro de si. Eles não deixaram o nome entrar dentro deles. Ora, Jesus Cristo foi chamado de Beelzebul, mas ele jamais fez alguma coisa de Beelzebul. Ele sempre fez algo de Jesus Cristo, que significa Salvador. Ele sempre fez algo que está relacionado ao nome dele, embora chamassem ele de Beelzebul, embora chamem você disso e daquilo, mas no seu interior, jamais permita que isso entre dentro da tua vida. Se o mundo te cerca, se as coisas te cercam, nunca permita que venha a ser importado para a tua vida essas coisas. Mas lute, ande, não deixe a baixeza e a humilhação tomar conta de você. Você pode ser até humilhado, mas não humilhe ninguém na tua frente. Você pode até receber afronta, mas não afronte ninguém. Ou seja, em outras palavras, não pague com a mesma moeda. Não trate da mesma maneira que estão tratando você. Pague o mal com o bem. Se falam mal de você, fale bem dessa pessoa. É assim que devemos agir, é assim que devemos caminhar. E então Jesus sai do templo, lembra os discípulos que dali a 2 dias é a Páscoa, e chega num lugar chamado Betânia. Interessante, né? Quando a gente começa a pesquisar ponto por ponto, pensar em ponto por ponto, Jesus sai do templo, nunca foi convidado para o templo, não fica no templo. O templo tinha morada para o sacerdote, tinha quarto para o sacerdote, tinha tantas coisas no templo lá, mas Jesus jamais usou um compartimento do templo. Mas você encontra Jesus sempre em Betânia. Você já parou para pensar por que a Bíblia cita Betânia tantas vezes? Jesus sempre estava em Betânia, uma vila lá, uma vila de pobres lá, não era algo assim estrondoso, mas ele sempre estava lá. E quando você olha o nome Betânia, significa a casa da Tânia. Mas o que significa isso daí, casa da Tânia? Esse nome Betânia, eu comecei a pesquisar ele ganhou tantos significados ao longo da história, porque começaram a colocar nome em várias cidades de Betânia, e vai para a Espanha tem Betânia, e vai para vários lugares tem Betânia, e tem livraria, é tanto nome, e ele começou a ter várias vertentes, vários significados, além do significado comum que é a casa da Tânia. E alguém também, em certa época, deu a interpretação para esse nome de Casa das Tâmaras, que é uma fruta, que é um fruto. E aí eu comecei a relacionar as coisas. Por que Jesus estava sempre em Betânia? É porque em Betânia tinha fruto. Aonde tem fruto, Jesus vai. Jesus fica triste quando chega na árvore e olha para a árvore e não encontra fruto. Aí ele fala, olha, ele lança uma maldição. Mas se a árvore tem fruto, ele abençoa ainda muito mais e sempre está nesse lugar. E tem uma coisa, ele faz morada nesse lugar. Ele não mora no templo, mas mora na casa da Tânia.
Porque na casa da Tânia tem fruto, na tua vida tem fruto, você tem fruto do Espírito Santo, você tem procurado produzir frutos do Espírito Santo. Jesus já está morando na tua casa, na tua vida, porque na tua vida tem fruto. Jesus tinha lá em Betânia um amigo, que ele chamou de amigo, Lázaro, o amigo de Jesus. Por que Jesus gostava tanto de Betânia? Porque lá tinha amizade. Tem amizade na tua casa com Cristo, tem amizade na sua vida com Cristo. Você quer ser amigo de Cristo? Você quer realmente ser fiel a Cristo? Cristo deixa o templo de Jerusalém e vai morar na tua casa, porque na tua casa tem fruto. Lá no templo está um monte de gente procurando tirar vidas, mas em Betânia tem gente acolhendo gente, tem pessoas acolhendo pessoas, tem pessoas preocupadas com o seu irmão, com o seu próximo. E lá então Jesus Cristo vai. Jesus não fica no templo, mas vai para Betânia. Interessante que, voltando no assunto da Páscoa, a Páscoa a princípio foi comemorada e institucionalizada em casas, porque no Egito não existia templo para o israelita. Foi em casas. A igreja primitiva se reunia em casas. Cristo sempre estava reunido em casas. Porque esse negócio de glamour leva o homem à soberba, leva a pessoa à soberba, e a pessoa que fica soberbo e vira as costas para Deus. Mas na casa do humilde sempre tem um lugar para Cristo, porque Cristo gosta da humildade, Ele gosta do fruto do Espírito Santo, e um dos frutos do Espírito Santo é a humildade. O interessante é que Cristo sempre estava em Betânia, porque em Betânia, olha só o que acontece em Betânia. Em Betânia, ele entra na casa de um chamado Simão o leproso. Aí eu fui atrás do significado do Simão. O que significa Simão? Uma das interpretações que eu vi é que significa ouvinte, o bom ouvinte. Interessante que no templo, você acha que essa turma aqui estava realmente querendo ouvir Cristo? Lá no templo eles ouviam, principalmente essa turminha aqui da alta sociedade, do alto clero, eles ouviam porque não tinha jeito. Não tinha jeito, rapaz. Até que eles queriam prender Cristo e proibir Cristo de falar, mas não conseguia. Cristo estava muito famoso e eles não podiam proibir Cristo de falar lá dentro do templo. Mas eles não queriam ouvir coisa nenhuma. Mas na casa de Simão, o camarada ouvia. E aí? Você tem realmente desejo de ouvir Cristo? Aí você vai para Tiago e o negócio fica pesado. Você vai para o Sermão do Monte e o negócio fica pesado. Porque esse negócio de ouvir e não obedecer não adianta nada, é se enganar com os discursos vãos. O discurso pode ser bonito, pode ser o mais certo do mundo. Se eu não quero realmente praticar o meu discurso, se você não quer praticar o discurso que se prega na igreja, não adianta nada, porque você não vai ser um bom ouvinte. Um bom ouvinte é aquele que ouve e coloca em prática. O Sermão do Monte, onde Cristo assemelha aqueles que ouvem a palavra e não guarda, ao tolo que constrói a casa na areia. Mas aquele que ouve e guarda e coloca a palavra em prática é comparado ao homem sábio que constrói a casa na rocha. É Tiago falando: olha, não seja um falso ouvinte, se enganando com os discursos vão, semelhante ao homem que se olha no espelho. E foi cantado aqui um hino que fala do espelho mágico. Se olha no espelho e dali um pouco não lembra de mais nada. Mas seja um ouvinte praticante. Procure ser praticante. Porque na casa desses, Jesus fica. Jesus não fica no templo de Jerusalém, mas Jesus fica na casa de Simão. Aí o texto me informa que ele era leproso. Aí eu começo, mas peraí. Aqui o autor não dá orientação nenhuma para a gente. Ele não dá informação nenhuma. Ele só informa que o camarada era leproso. Mas será que era aquele que foi curado e agora não é mais, mas o autor esqueceu de falar que ele era curado, que ele foi curado? Ou ele ainda continuou leproso, mas Cristo mesmo assim entra dentro da casa dele?
Mas seja o que for, irmão, lepra na Bíblia simboliza o meu e o teu pecado. E sabe de uma coisa? A lei tratava o leproso com uma pena severa. Ou ele era curado, ou era excluído da congregação de Israel. Uma casa que apresentasse lepra, depois de uma reforma, se ela voltasse a ter lepra de novo, ela era condenada à destruição. Ela era destruída, tinha que fazer outra no lugar, mas ela era destruída. A lei, ela é exigente, a lei é santa, pura e não pode ser mudada, mas Jesus entrou na casa do Simão o leproso. A lei somente tem o poder de condenar, ela não tem o poder de curar, ela apenas fala do pecado, detecta o pecado, mostra o pecado, não dá a cura para o pecado e te manda a condenação por causa do pecado. Mas Cristo entra dentro da casa, não condena você, Ele dá solução para o pecado, Ele perdoa o pecado, Ele muda a casa, Ele muda a vida, Ele transforma por inteiro, porque a casa não adianta ser reformada. Se ela for reformada, o vírus lá da lepra está lá no lugar, e ele vai brotar novamente, e Cristo sabe disso. Então ele vem com o novo nascimento, você nasce de novo, você é uma nova criatura, nós somos nova criatura. E o pecado, tem uma coisa interessante, hein, que lá na lei, a lepra não tornava imundo apenas o leproso, mas tornava imundo também todos que tocassem no leproso, entrassem na casa do leproso. Por quê? Porque o pecado tem poder para contaminar as pessoas, mas você não se torna virtuoso por alguém virtuoso tocar em você. O interessante é que isso não faz efeito em Cristo. Qualquer um que entrasse naquela casa lá, se tornaria impuro, mas Cristo não se tornou impuro, e além de não se tornar impuro, Ele liberta o Simão, porque ele é um bom ouvinte. Quem é bom ouvinte, a palavra vai entrando na vida e vai lavando, como Cristo diz lá em João capítulo 13, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. A palavra tem limpado, o sangue de Cristo tem limpado, o Espírito Santo tem feito a obra de santificação, e você é uma nova criatura, e o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Armai-vos com esse pensamento: vocês não foram libertos mais para continuar na escravidão do pecado. O pecado não pode mais ditar as regras da tua vida. Agora você é nova criatura, e quem vai ditar a regra na tua vida é Cristo. Seja um bom ouvinte, seja um ouvinte que está com o coração aberto para amar Cristo e obedecer Cristo. E o interessante é que Cristo sai da casa do Simão e entra em outra casa. E eu olhei para esse texto aqui, e eu não encontrei Jesus sendo convidado para ir para outra casa. Bem pelo contrário, embora não diga que Jesus é bicão, é penetra, mas eu olhando o texto assim, os discípulos então relembraram que era a Páscoa e que eles ainda não tinham preparado. Olha, os camaradas estavam muito preocupados, hein? Não estavam nem aí. Faltava só 2 dias para a festa, para o auge da festa, para o ritual mais importante da festa. Aí que eles lembraram: opa, não preparamos nada. E agora, Jesus, aonde que o Senhor quer que a gente prepara a Páscoa para a gente comer? Aí Cristo diz assim: olha, segue um homem, um servo, segue ele vai estar carregando um cântaro na cabeça, segue ele, aonde ele entrar vocês entram também, e quando você chegar diante do dono da casa, pergunte para ele: aonde que está o lugar para o meu Senhor comer a Páscoa. Interessante que ali não foi alguém que mandou um convite para Cristo, foi Cristo que se autoconvidou para ir comer a Páscoa naquela casa. Interessante é o seguinte, hein? Não é você que aceita Cristo, é Cristo que vem até você e entra na tua casa.
É Cristo que toma a dianteira, é Cristo que dá o primeiro passo, é Cristo que se autoconvida para entrar na minha e na tua casa. A nós então compete tudo preparar e dizer, está tudo preparado, Jesus pode entrar. A mim compete sim, fazer algo por graça e misericórdia dele, mas ele se convidou para entrar na tua casa. Você quer ou não? Na realidade, os discípulos tinham esquecido, mas Deus não esquece de nada. Embora eu seja infiel, Deus continua fiel. Se Deus vai realizar alguma coisa, não é porque eu fiz por onde, é porque Ele deu a palavra, é porque Ele deu a ordem, é porque Ele já preparou todas as coisas, é porque Ele tem tudo em suas mãos, Ele tem o controle em suas mãos. Nós temos um personagem na Bíblia chamado Zaqueu, e ele estava querendo ver Jesus, e Jesus se autoconvidou para ir na casa dele. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém. Não é a você que convém, é a Cristo que convém entrar na tua casa, mudar a tua vida, para o nome dele ser glorificado na tua vida. E aí ninguém vai poder chegar lá no céu e falar, eu estou aqui porque eu fui o cara, hein? Todo mundo negou ele, mas eu não. Pedrão, né? O Pedro falando, pode todo mundo te negar, mas eu não. Pedro, você é que vai me negar mais rápido que os outros. Pedro, não fica se achando autossuficiente não, rapaz. Pentecostal é assim, né? Ele tem 2, 3 sonhos, o negócio se cumpre, e ele recebe uma bênção, ele já acha que é o dono da cocada preta. Não é o pentecostal, o ser humano é assim. Ele esquece rapidamente que ele é pó, cinza, que ele não é nada, que tudo vem de Deus, que tudo é da mão de Deus. E Jesus então entra na outra casa. Mas tudo isso é em Betânia. Betânia é um lugar abençoado. Betânia é um lugar onde tem gente que dá lugar para Deus. Betânia é um lugar onde tem gente preparada por Deus para acolher Cristo. Betânia é um lugar muito abençoado. E é nesse ambiente que entra uma personagem que a Bíblia não dá o nome. Estou falando de significado de nome aqui, mas essa personagem aqui, o autor nem se interessou em saber qual era o nome dela, só disse que era uma mulher. Mas que fez uma grande ação. Interessante, né? Em Betânia se faz grandes ações em favor de Cristo. Para Cristo, por amor a Cristo. Ela não quer saber do nome dela, ela não quer ter o nome dela na Bíblia, ela não quer ter o nome dela em lugar nenhum, ela quer apenas levar um perfume para Cristo, ela quer apenas adorar Cristo, ela quer apenas lançar um perfume sobre Cristo. E o interessante é que quando nós estamos fazendo as coisas para Cristo, por mais simples que seja, vai chamar a atenção de quem está em derredor. Afinal de contas, Betânia é um lugar muito bom, mas nem todo mundo ali ainda não atingiu, ninguém atingiu o estado de perfeição a não ser Cristo. Os outros estão tudo sendo trabalhado. E eles olham para aquele ato daquela mulher e começa-se então uma murmuração. Mas não esquente a cabeça com murmuração, com invejas, não dê lugar a ouvidos de inveja, continue se derramando na presença de Cristo. Não vá atrás de conversa de mimimi, de invejas, eu estou aqui há tanto tempo, não fiz isso ainda, não estão me enxergando, o importante é Deus saber o teu nome e não a sociedade. Não o autor bíblico. O autor bíblico nem precisa saber do nome da mulher. O autor bíblico apenas recebeu a ordem, olha, escreva isso, porque onde for pregado o evangelho, vai ser anunciado o que ela fez para a memória sua. E ninguém estava dando valor para o que ela fez, mas em todo lugar que se pregar o evangelho, será anunciado o que ela fez, não o nome dela, mas a obra que ela fez. O interessante, Cristo estava fazendo uma obra perfeita, a obra da salvação não precisa da ajuda de ninguém, ninguém consegue ajudar Cristo na obra da salvação.
Mesmo aqueles que se ofereceram, Cristo falou: não, vocês vão fugir todos, ninguém vai ficar. A obra de Cristo sobre a salvação é perfeita, não precisa da minha, da tua ajuda e nem dessa mulher, mas na sua bondade, na sua misericórdia, Ele permite que o homem faça parte da grande obra que Ele tem. Porque essa mulher faz isso, e eles, olha, ela me fez uma boa ação, porque ela preparou o meu corpo para a sepultura, para o sepultamento. Interessante que, dentro dos sacrifícios, dos rituais de sacrifício do Velho Testamento, você encontra dizendo assim: o sacrifício de Noé subiu como cheiro suave diante de Deus, e Deus cheirou o sacrifício de Noé e fez uma promessa. Aqui o sacrifício de Cristo tem um grau maior de perfume, sabe? É o mais caro de todos. Ela lançou uma grande fortuna de perfume sobre Cristo. O perfume de Cristo não tem preço, é incalculável. Deus sente o odor do perfume de Cristo e não pode se negar de receber Cristo na sua presença, porque o odor dele é grande demais, é bom demais, é um perfume puro, um perfume limpo, um perfume sem mistura, um perfume sem pecado. Foi lançado um grande perfume sobre Cristo, e Cristo é perfeito na sua humanidade, é perfeito na sua divindade, e agora é recebido diante do Pai aquele perfume em favor da sua noiva, que é a igreja, que sou eu e você, que somos nós. A igreja reunida de todas as épocas, os salvos reunidos de todas as épocas, é salvo e liberto por causa desse sacrifício. E o interessante é que essa mulher fez a maior obra já registrada, fora a obra de Cristo. A obra de Cristo não tem igual, mas ela fez uma obra que, se fosse comparar no palavreado de Cristo, está bem próximo da obra dele. Ele aprova a obra dessa mulher, Deus aprova a obra dessa mulher. Não importa o tamanho da sua obra, ela está sendo aprovada por Deus. Não importa o que estão falando, a obra que você tem feito, primeiramente, ela é feita para Deus, é para louvor de Deus, é para a glória de Deus, e é dentro da orientação de Deus. Porque se você for buscar aqui, dentro do texto, ninguém mandou essa mulher fazer isso. Ninguém deu orientação para ela. Não teve uma cartilha, não teve um curso de teologia. Tudo bem, a gente tem que fazer curso de teologia, eu também fiz curso de teologia, e o camarada tem que estudar, a gente não pode parar de estudar a Bíblia, mas essa mulher alcançou um grau que nenhum escriba da época alcançou, que nenhum doutor da lei da época alcançou, mas ela, na simplicidade, alcançou um grau tão alto, de uma obra tão alta, que ele diz assim: olha, essa mulher me fez uma grande obra. Nós temos que entender e compreender que quando a igreja começa a pregar salvação através de obras, está entrando numa escravidão danada e anulando o sacrifício de Cristo. Mas por um outro lado, nós não podemos ser ensinadores da preguiça. A Bíblia não ensina a preguiça, a Bíblia ensina eu procurar fazer grandes obras para Deus. Interessante, ninguém empurrou essa mulher, mas essa mulher estava, como diz os pentecostais, ela estava ligada no céu, ligada com Deus, e fez uma coisa sem saber a grandiosidade da obra que ela estava fazendo. E não tinha ninguém empurrando ela para fazer. Não tinha ninguém oferecendo um cargo para ela, porque hoje em dia é assim, né? Se você não oferecer um cargo para a pessoa, ele não trabalha. Você tem que oferecer um cargo. Aí depois que ele pega o cargo, aí o negócio comigo aqui vai ser diferente. Agora eu vou descer a borracha. Porque eu sou o cara aqui, né? Me deram o cargo, né? E quer prender todo mundo, sair prendendo todo mundo. Agora eu sou o dono. Não, não é bem assim. Entra pelo caminho dessa mulher aqui. Vai até Betânia. Aprenda a produzir frutos em Betânia, porque em Betânia tem perfume. Tem perfume para Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?